Vamos lá para análise macro. Bom, hoje nós temos 3 pontos principais acontecendo no mundo que vão influenciar nossa bolsa aqui no Brasil e as bolsas pelo mundo. Uma que não tem tanto reflexo pra gente, mas vale a pena comentar, foi o voto de confiança que o Javier Milei recebeu do FMI. A outra é a que mais faz preço para o Brasil e para o mundo hoje, que é o dado de inflação ao consumidor americano, que eu já vou explicar ele no detalhe. E junto, vamos ter a divulgação aqui da inflação do Brasil, o famoso IPCA, que eu também vou explicar em seguida. E no final, eu vou dar um contexto geral de como tudo isso tende a refletir na nossa bolsa, olhando cada dado que vai sair no detalhe. Mas já começando por esse fato que aconteceu lá na Argentina, foi o voto de confiança que o Javier Milei recebeu do corpo técnico do FMI. Eles chegaram a um acordo de liberar aí 4,7 bilhões para ele reestruturar a estabilidade econômica da Argentina. Mas lembrando que isso ainda depende da aprovação do Conselho Executivo do FMI. O mercado está dando como concluído, mas a gente tem que ver aí ao longo dos próximos dias. E já falando direto do dado que mais vai fazer preço nos mercados como um todo no mundo hoje, que é o dado de inflação ao consumidor americano, o famoso CPI. A previsão para esse dado hoje é que ele venha com uma leve aceleração, tanto no mensal quanto no anual. Só que o mensal viria aí de 0,1% de alta para 0,2% e o anual de 3,1% para 3,2%. Essa é uma aceleração razoavelmente tranquila por conta da sazonalidade de final de ano que tem em todas as economias do mundo, né? E assim por diante. Então, se vier um dado nessa perspectiva, provavelmente nós teremos aí uma continuidade de festa para as bolsas aí que vem se estendendo desde o final do ano passado, né? E agora, se esse dado vir extremamente forte, ou seja, muito maior do que isso, aí sim nós teremos uma precificação ruim para as bolsas não só dos Estados Unidos, mas refletem para a nossa bolsa aqui no Brasil e do mundo inteiro, inclusive por conta de que aquelas apostas que o Fed, que é o Banco Central Americano, vai cortar os juros agora em março, elas estão hoje, nesse exato momento, em 65% de chance. Então, esse dado tem tanta relevância na perspectiva macro que se ele vier baixo, ou seja, se ele vier desacelerando ou dentro da estabilidade, ele provavelmente vai aumentar essas apostas em possível primeiro corte de juros lá em março. E se vier o contrário, óbvio, as apostas vão se desfazendo, né? Lembrando que ontem nós tivemos a fala do Joe Williams, que é o membro do Fed, né, um dos membros do Fed, e ele falou duro e falou que a política monetária tende a permanecer restritiva durante algum tempo ainda. Mas a gente já sabe, e a gente já viu esse filme acontecendo várias vezes, né? Quando o mercado fica muito otimista, os membros do Fed tendem a criar suas falas cada vez mais duras para manter aí uma tranquilidade, né? Tirar um pouco do otimismo dos mercados e não fazer com que as perspectivas saiam do controle, né? Então, é isso que vai fazer preço no mundo hoje e no Brasil também nós vamos na mesma toada aí com a divulgação do nosso IPCA de dezembro, às 9 horas da manhã. O nosso dado ele sai antes dos Estados Unidos e a perspectiva é que nós tenhamos aí finalizado 2023 como o primeiro ano dos últimos 3 que a gente não vai estourar a meta de inflação no teto. Ou seja, a inflação nossa tem perspectivas no cálculo anual de vir menor do que o 4,75%, que é o teto da meta de inflação. Isso é visto como positivo, né? Mas, óbvio, a previsão para o dado real de hoje é para uma aceleração aí leve de 0,28 no mensal para 0,48. Essa aceleração ela é muito por conta do preço de alimentos e também por alguns itens isolados de sazonalidade de final de ano. Então, assim, para a gente, o que fica no foco é o nosso dado de inflação e depois, em seguida, dos Estados Unidos. Um outro fato relevante que está acontecendo aqui no Brasil é o fato do nosso Banco Central aqui, os funcionários terem entrado em greve relâmpago. Eles vão fazer uma greve de 24 horas. A princípio, não vai atrapalhar nada a divulgação dos dados que são divulgados pelo Banco Central, mas é o que a gente vai ter que ver nos próximos dias, se isso continuar, né? No cenário asiático, nós tivemos as bolsas fechando no positivo, finalmente aí com a China também fechando no positivo, muito puxado pelo otimismo das bolsas americanas de ontem. O Japão ainda permanece naquelas máximas desde 1990, hoje fez nova máxima, e a Europa está com uma leve alta agora durante essa madrugada. Então, o foco do mercado como um todo vai ser esse dado de inflação americano às 10h30 da manhã. Então, a nossa bolsa tende a abrir com uma leve alta, provavelmente aqui, e o nosso dólar com uma leve queda. Só que o direcional real é depois das 10h30 da manhã, com aquelas perspectivas de reflexos mediante ao que vir em cada dado, como eu comentei agora há pouco. Então, para hoje, é isso que faz preço no nosso mercado aqui no Brasil e no mundo também, né?